jogar ao mesmo tempo, e às vezes eu coloco as coisas errado. Tem muito Sim. aluno dos dois lugares, daí eu às vezes confundo as agendas. Vamos Não, fazer sem a problema. primeira Eu aqui. que peço desculpas também por ter talvez te acordado tão cedo. Não, não, que é isso. Se desse para ter feito aula antes, melhor, porque agora eu vou ter que dar aula, vou ter que dar acho que 8 aulas seguidas. É complicado. Sim. Bem, tem que derivar isso aqui. Só que eu não sei derivar isso aqui, porque isso não está na tabela de derivadas. Então a gente tem Uhum. que supor algumas coisas. A gente vai supor o seguinte, que seria muito mais fácil se fosse simplesmente a raiz de u. Se fosse só a raiz de u, a gente saberia resolver, certo? Certo. É, a ideia é essa. Mas como não é raiz de u, né? Então a gente vai ser raiz de u. A gente vai forçar, a gente vai dizer que u é igual a essa coisa que está aqui dentro. Uhum. Eu já vou colocar, como eu já te falei na outra aula, né? Tudo em potência de fração. Raiz como potência de fração. Porque senão fica muito ruim de derivar. A gente sempre tem que Uhum. deixar a potência fracionária para facilitar. A regra da cadeia eu gosto de fazer desse jeito, que eu acho que é o jeito mais didático que tem para fazer. A partir do momento que tu define uma nova variável, tu já deriva ela. Então a gente vai derivar em x aqui, né? E aí, quem que é a derivada disso aqui em x? Sabe me dizer? Acredito que 4 seria zero Isso, a gente nem coloca, e, né? e 3x seria menos um meio. Ou, A derivada disso acho que é aqui vai dar menos. menos um meio? Não, seria 3x um meio, não? Sim, sim, vai ter 3 vezes um meio, né? E o que mais? X elevado ao quê? Ah, x elevado a menos um meio? Isso. Muito bom. Então dá para deixar assim por hora, beleza? Depois a gente se preocupa com os detalhes estéticos. Então agora a função não é mais f de x, agora é uma f de u. Uhum. Tu tinha tentado fazer essa aqui? Não, não cheguei a fazer ainda. Ela Então não vou recém mais colocar. passou, ela Oi, diga. recém passou na aula sobre isso. Aham. Tu fez aquelas que eu passei? Ah, a prof passou essas, não? Tá. Isso. Então, quem que é a derivada da raiz de u? Meio que a gente já fez, né? A gente sabe que é Sim. um meio, u elevado a menos um meio. Beleza. Só que eu não estou interessado nem na derivada de u em função de x, nem de f em função de u. Quem eu quero é df dx. Portanto, agora que eu quero df dx, eu escrevo aqui, né? Df dx vai ser matematicamente, né, logicamente, a multiplicação dessas coisas aqui. Uhum. Né? Na prática, esses caras se zerariam, se cortariam, sobraria só df dx, que é justamente o que está aqui. Uhum. Claro que eu não vou fazer isso, que isso seria redundante. O que eu vou fazer é colocar a minha 3 meios aqui, de x elevado a menos um meio. Acho que não tem problema deixar assim. Agora, vezes a verdinha. Só que eu não quero o problema. Eu quero só x. Então, no lugar do u, eu já vou colocar quem é u. Que é tudo isso aqui. Ainda eu tô com um problema de escala nesse negócio aqui. Eu não aprendi como é que diminui. Aqui com certeza. Ó. Olha só o que acontece quando diminui a escala. Ele se mexe. Faz sentido Uhum. ele se mexer, né, cara? Mas agora que foi fácil de resolver, mas às vezes é uma desgraça resolver isso aqui. Sim. Tudo isso elevado a menos um meio. Um dia você vai dar uma aulinha aqui para alguém, você também vai sofrer. Trocar de ferramenta é muito ruim. Eu usei o Paint por 2 anos. Bah. Pensa, dar aula no Paint. O cara tava na época No Python não tem nada de ferramenta. Aqui tu tem ferramenta demais, talvez. tipo isso. Muita coisa o cara se perde. Mas o Paint era bom até. O problema é que ele é muito feio, tá louco? Aqueles lápis lá. Parece que tá Sim. desenhando o jogo de Nintendinho. Você nem sabe o que é o Nintendinho. Sim, sei o que é. Tá aí, ó. Essa é a derivada, né? Claro que muito provavelmente lá na lista vai estar um pouco diferente, né?
Vamos ver como é que tá lá e ver se a gente consegue deixar igualzinho que tá lá. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Ficou assim, olha só que bonitinha. Ela só transformou o que é elevado a meio para. Ela jogou para baixo. Ela jogou algumas coisitas para baixo. Mas parece que tá faltando alguma coisa aqui. Será que eu não esqueci nada, mano? Eu esqueci. Bah! Eu errei aqui, cara. Porque esse 3 aqui, ele tá elevado a um meio também, tá vendo? Uhum. Então não é só 3, é 3 elevado a um meio. Daí o resto tudo certo, beleza? Beleza. Esse 3 elevado ao meio é uma constante que multiplica aquilo que de fato a gente vai derivar, que é o x. Né? Mas 3 Sim. elevado ao meio é uma constante muito feia. E daí? Né? Simplesmente uma raiz de 3 ali na frente. Então, que bom que foi só isso que a gente errou, porque raízes de fato não afetam, né, a resposta final. Assim. Então vai ficar meio aqui. 3 ao meio. Isso. Exato. Uh, é isto. É isto aqui. É para ser isso. Pra ser isso. Daí tu pode estar olhando assim, professor, você está me enrolando, porque apareceu um 3 aqui, um raiz de 3 aqui. Não, não estou te enrolando. Sabe como é que isso acontece? Bem, vamos transformar esse 3 1 meio aqui em raiz de 3, né? Eu acho que você concorda comigo que raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por 1, né? Uhum. Agora, se a gente multiplicar isso por raiz de 3 sobre raiz de 3, não muda nada, né? Continua sendo raiz de 3. Sim. Tudo isso aqui não muda o fato desse número como um todo ser raiz de 3. Porque aqui eu estou dividindo por 1 e aqui eu estou multiplicando por 1, certo? Certo. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar 3 sobre raiz de 3. Justamente o cara que aparece aqui, ó. Tá? Uhum. Então eu transformei esse raiz de 3 que está aqui nisso. Foi assim que o professor aqui transformou. Sim. Esse negócio foi para baixo e esse negócio todo aqui foi para baixo também. Tá? Sim. Devido àquela regra que eu acho que foi para ti que eu falei na aula passada, que é a regra da potência negativa. Né? Quando tu tens uma potência negativa, tu pode jogar lá para baixo. Certo? Uhum. Beleza. Muito bem, muito E, bem. e segue a potência no A também, quando tu joga lá para Sim, baixo? sim, se por exemplo fosse um, eu acho que quer dizer assim, se por exemplo fosse um 2 aqui, seguiria. Ah, entendi. E troca o sinal dele. Troca o sinal, isso mesmo. Tá bem. Muito bem, muito bem. Bem, essa fui eu que fiz. Agora vamos ver se tu consegue seguir uma parecida. Vamos ver se tem alguma coisa mesmo a nível de dificuldade. Não sei, não tá muito fácil essas questões da lista aí, não. Não tá muito fácil, não. Eu vou bolar uma parecida, beleza? Hum? Vou fazer uma parecida. Beleza. Claro, eu vou salvar isso aqui para te mandar e tu poder dar uma coladinha, olhando no zap. E agora eu vou colocar para você fazer a seguinte questão. Raiz de 8 mais raiz de x. Ok? Uhum. Só isso, nada além disso. Acho que tu já tem o que tu precisa. Deixa eu mandar no WhatsApp, acho que eu não mandei. Rodrigão aqui. Beleza. Já tá lá, beleza? Pode dar uma olhada. Qualquer dúvida que tu tiver, eu tô aqui. Beleza. Uma dúvida que eu tenho, que eu Diga. até estava vendo na aula com a professora, faz diferença entre eu ficar deixando claro que eu estou fazendo df de x, ao invés de só colocar aquele parênteses e colocar aquele traço que diz que é a derivada? Não faz diferença nenhuma. Não faz? Tá, Não. São beleza. apenas formas estéticas. Escrever as paradas.
Sim, fazer aqui. Você vai ter prova, alguma coisa do gênero logo, cara? Só pra me Ah, localizar aqui. sim, deixa eu olhar aqui, né, o calendário que eu Lista tenho. também. Às vezes o professor passa umas listas, né? Você não tem nenhuma lista para resolver, algo assim. A princípio é para ter lista de exercício para valer como um trabalho, mas por enquanto ela não fez. Aqui está marcando que o primeiro trabalho de lista vai ser no dia 3 de junho e a segunda prova vai ser 14 de junho. Então tem metade de um mês para estudar para a prova. Uhum. Eu resolvo listas também, se tu quiser, tá? Faço rapidão. Uhum. Ela, pelo que eu estou vendo aqui, do que vai cair é da segunda prova, derivadas, cálculo de derivadas, regra da cadeia, derivada de ordem superior, derivação implícita, logarítmica, regra de L'Hopital, máximos mínimos, e é isso. E um Aham. pouco de integral também. Integral indefinida, integração por substituição. Mas tem É, um é o tempinho ainda. assuntinho de cálculo mesmo, é todo o assuntinho que tem. Sim. Mas o bom é que tem um tempo para estudar ainda. Pô, tem bastante tempo, hein? Você já tá conseguindo fazer as coisas? Faz tempo que o professor começou a derivada? Ah, foi essa semana, eu acho, que ele começou a entrar no assunto. Porque segunda-feira eu tive prova sobre limites, que ainda não tive resultado.
Tá tranquilo por aí? Ah, tô quase terminando. Beleza. Acho que eu terminei. Vou te mandar aqui Opa, a aí foto. sim. É bom que tu mande a foto para eu poder avaliar também como é que você escreve para a prova, tá? Sim. Porque os professores às vezes gostam de um tipo específico de escrita, sei lá, algo assim. Deixa Acabei de mandar. Deixa eu ver. Vamos avaliar juntos aqui se não tem alguma viajada. Você chamou de U, quem tá dentro. Daí você derivou, ficou assim. Daí você colocou. Opa, um negócio estranho aqui. Se você estava seguindo a mesma ideia que eu, Uhum. você ficaria simplesmente com raiz de U. Aí depois você faria a derivada e ficaria desse jeito, tá? Sim, Mas beleza. Pode ser que você esteja dizendo que isso aqui é a derivada de f df du, que nem eu fiz. Por isso que é bom tu fazer daquele meu jeito, né? Que deixa tudo em ordem, esclarecido assim, cada passo. Daí aqui você. então, é Não, que pode né, por acho que enquanto tá nessa tudo parte. certo, parece. Não, é que ali nessa parte, acho que da F do U, eu só meio que. Fez Eu direto. pulei a etapa, eu fui direto pro final, pro resultado. Uhum, fez direto. Mas, Daí aqui você multiplicou este por este, já com o substituir. E deu uma simplificada boa, velho. Tudo certo. Maravilha, nota 10, acertou a conta, só tomar cuidado para deixar as coisas mais organizadas, porque se você erra, o professor não vai considerar nada, né? A coisa está um sim, pouquinho desorganizada, tá meio feia. Não para mim, né? Eu, quem sou eu para falar da letra, mas quanto melhor a letra na prova, mais fácil do professor ser gentil na correção. Isso aí é sim. estatístico. Eu Uhum. mesmo, às vezes, nem dava muita bola porque o aluno escrevia só, ia pela cara mesmo. Tava muito feio assim, nossa, não vou corrigir essa merda, tem 300 provas para corrigir, vou ficar perdendo meu tempo de tentar traduzir o que ele escreveu ali. Sim. E Tentar aí, ser. A minha letra sempre foi assim, meio feiona assim? estranho. Assim. É, É. Não tem tempo, não tem como fazer mais rápido, mas uma dica assim para a letra não ficar tão ruim pro professor é tu fazer maior, então. Beleza? Tenta fazer um entendi. pouco maior, as coisas que só ajudam. Que é,
Bem, tu tem 28, tu me falou, né? Isso. O professor deve ter uns 40, o olho dele já deve estar arregaçado já de tanto que ele leu, tanta prova. Então é bom tu fazer bem grande, ajuda também, não fica tão feio. Sim, Esses negócios riscadinhos ali, cara, tem que usar uma reguinha pra fazer a fração, senão fica muito feio também. sim. Bem, e essa aí, como é que tu começaria para resolver essa, me diz? Eu Como que a gente acredito que começa esse problema? separaria o x dividido por x mais um seria u, penso eu, e Seria o... a gente executaria a mesma lógica que a gente fez no anterior. Não, Aí, não? não. Tu tem que resolver, vamos dizer assim, de fora para dentro, cara. Sempre que tu for fazer uma regra da cadeia, de fora para dentro. A coisa mais externa, a mais interna. O que que eu quero dizer com isso? Você sabe qual é a derivada do cosseno, mas você não sabe qual é a derivada do cosseno ao cubo, certo? Certo. Então a primeira ideia é você lidar com isso. Eventualmente tu vai ter que lidar com o que está rolando ali dentro do cosseno, mas por hora tem que lidar com o fato de que é cosseno ao cubo. Então, a gente não sabe qual é a derivada de cosseno ao cubo, mas a gente supostamente sabe quem é a derivada do cosseno, certo? Certo. Supostamente sabe, né? A gente de fato não sabe qual que é a derivada do x mais um ali. Ah, seria tão bom se fosse só o cosseno de x, né? Deve estar pensando. Mas a ideia é essa mesmo, a gente pensando como a coisa vai facilitando aos poucos. Porque agora a gente vai definir uma nova variável, que é o cara aqui de dentro, entendeu? Uhum. Quem que é a derivada aqui? Bem, isso aqui é fazer a regra do quociente, certo? Você lembra da regra do quociente? A gente chegou a conversar, ou você chegou a estudar essa regra? A gente vai ver em aulas, se eu não me engano, é a derivada do primeiro, ou repete o de cima, o numerador, Derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos menos a a derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. isso. Então, isso aqui ficou meio grande, né? Ó, vai dizer, não fica, apesar da minha letra ser horrível, não fica muito bonitinho por causa desse risco aqui. Não, sim, X fica bem mais um legível. é menos x. Daí dá até para dar uma simplificada final aqui. Fica um sobre x mais um. Beleza. Essa é a derivada. Muito bem. Ali Então, uma agora... dúvida, tu simplificou o x mais um em cima porque o de baixo está ao quadrado? Ah, porque x menos x é zero, né? Ah, sim, sim, Isso. entendi. Então, beleza. A gente fez o dv dx aqui. E agora que a gente fez o dv dx, a gente pode escrever o nosso u da seguinte forma. Cosseno de v, certo? Certo. E agora a gente vai derivar o u em função de v. Que vai ficar... Bem, quem que é a derivada do cosseno de v? Você se lembra? Derivada do cosseno de x, de modo geral. Se lembra? Eu acho que é menos seno. Menos seno, exatamente. E nós vamos voltar agora para a f. Então a nossa f vai ficar aqui. A gente não queria substituir isso aqui por u, porque eu não sei quem é a derivada do cosseno ao cubo, mas eu sei quem é a derivada de u ao cubo. Uhum. Então a minha f é uma f de u, certo? Do u ao cubo. Isso eu sei derivar. 3u ao quadrado. Beleza? Então vamos Beleza. recapitular aqui. Estávamos aqui. Muito bem.
Cosseno ao cubo de x sobre x mais 1. Eu olho para isso e penso, porra, no bagulho ao cubo ali não sei, mas se fosse u ao cubo eu saberia. Então eu vou chamar de u, quem está abaixo do 3, para depois eu derivar o u ao cubo. Só que eu não sei derivar quem está abaixo do 3, por causa desse cara aqui. Então eu vou derivar esse cara aqui, eu tenho que arrumar esse cara. Esse é o cara que eu não sei derivar. Esse é o cara que causa eu não saber derivar o cosseno. Assim. Então eu derivei ele. Que é a incógnita do problema. Meio que a incógnita do problema, exatamente. Então tá aqui. Fizemos a derivada dele. Então agora meu u não é mais um u que depende de x, mas sim de v. Então, isso eu sei derivar. Cosseno de v eu sei, é seno de v. Eu derivo em v. E eu volto para f. Agora eu sei derivar o ao cubo também. É isso. Portanto, atenção ao que a gente tem que derivar, né? Nós queremos df dx. Então é importante que depois que eu multiplicar todas essas derivadas, sobre df dx. Aqui está a parte com f. Aqui vai estar a parte que vai matar o u. Certo? Vamos dizer assim. Esse u mata esse, né? Mas ainda sobrou um v, não quero v. Será que o próximo vai matar o v e vai me dar um x? Vai. Entendeu? Entendi. Isso é uma espécie de prova real para tu ver se tu tá no caminho certo da tua regrinha da cadeia. Então, vamos multiplicar todo mundo. Depois eu quero te mostrar uma coisa na tabela que eu te enviei. Eu acho que eu te enviei uma tabela, né? Acho que tu tinha me enviado Uma tabela e aquela uma apostila. apostila. Isso. Isso. Tu vai ver que esse negócio de multiplicação tá lá na tabela já. Ok? Então agora, finalmente, para chegar na resposta, é só fazer as substituições. Quem quer u, cosseno de v, quem quer ver, vê essa parada toda ali. Então montar, às vezes, é mais chato que fazer a conta, né? Isso aqui tudo só para o primeiro cara, hein? Só para o Sim. cara que está ao quadrado ali. Agora menos o seno de v, vamos lembrar que v é esse cara aqui. Por isso que as respostas ficam aqueles monstrinhos. Ficou longuíssimas, exatamente. E aqui, finalmente, este outro carinha. Deixa eu dar uma diminuída. Ó, ele foi lá pra cima, que viagem, né, cara? Por Sim. que ele se mexe assim, mano? Não entendo. Deve ter um jeito de arrumar isso, eu não sei. Tá. Bem, não dá pra deixar isso muito mais bonito, beleza? É o que tem, ok? Ok. Até daria de juntar o cosseno com cosseno, fazer um 2 seno de 2 teta, mas não é a ideia que eu quero me aprofundar aqui. O que eu quero me aprofundar é nessa parte que fez a gente demorar muito, né? Isso aqui dava para ter sido resolvido de forma muito fácil se tu entende a tabela. Deixa eu mostrar a tabela aqui. Só um segundinho. Eu tenho que desabilitar esses upload aí. Agora não vou conseguir. Olha isso. Vou aumentar aqui. Olha a derivada do seno e do cosseno, como é que ela se apresenta. Veja, ele está falando aqui que u é uma função de x, beleza? E ele apresenta seno de u. Ou seja, é o seno de uma coisa que depende de x. É tipo uma regra da cadeia, então. Porque a gente não chama as coisas que dependem de modo estranho de x, a gente não chama de u. Para conseguir derivar Sim. depois. Então, isso aqui é uma regra da cadeia apressada, vamos dizer assim, beleza? Então, perceba que a derivada, ele está me mostrando que é a derivada de quem está dentro vezes o cosseno de u. Certo? Certo. E é isso de modo geral aqui. Toda vez que tu vê o linha, é uma regra da cadeia, cara. Aqui tá rolando a regra da cadeia, aqui tá rolando, lá no LN tá rolando. Sempre regra da cadeia. Esse linha que aparece na tabela é a regra da cadeia, então é para tu decorar, beleza? Sempre que tu tiver um seno, um cosseno, uma função especial que tem alguma coisa que depende de x dentro, é a derivada de quem está dentro na frente
E essa coisa decorada depois, beleza? Uhum. Só para tu não perder tempo fazendo regra da cadeia, às vezes quando não precisa. Às vezes quando tu já sabe de Sim. cor a coisa, tá? Beleza. Vamos lá. Essa aí era meio feiosa. Eu vou colocar uma não tão feiosa para você resolver, beleza? Beleza. Também envolve função trigonométrica elevado a coisas esquisitas. Então deixa eu salvar essa aqui. Uh, eu fiz tudo isso de conta? Não, a conta começa aqui. A conta começa aqui. Tá. E aqui eu quero Eu que tu não faça. duvidaria. Oi? Eu não duvidaria se fosse tudo aquilo ali de conta mesmo. A gente fez. Só que a gente não fez tudo de uma vez agora. Sim. Vai ficar, então, para se resolver, seno ao quadrado da raiz de x, ok? Um pouquinho Beleza. mais simpática, né? Então, usa aquela ideia que eu acabei de te falar, beleza? Da derivada de quem está dentro. Conseguir resolver bem rapidinho, não tem problema também não. Se quiser fazer devagar, também não tem problema. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Beleza. E aí? E aí,
Tô Chegasse na fazendo aqui, resposta? tô vendo aqui a tabelinha que tu tinha Ah, passado. bom. Ver se eu consigo fazer direto. Só para saber ali no caso do seno ao quadrado, raiz de x, seria daí a situação de colocar u' vezes cosseno de u. Isso? O linha vezes cosseno de U, exatamente. Tá. Daí, no caso, o linha seria a derivada de quem está dentro, ou seja, do raiz de x, né? Não seria o u, não seria o seno raiz de x? Ou é só o que está dentro? Não, não era essa lógica que eu queria que tu percebesse, tá? Sim, tu vai ter que Hum, chamar de U o seno de raiz de x. sim. Só que agora que tu vai derivar, né? Vai ficar quem? Esse cara é o meio que, entre aspas, o linha lá da tabela. Então vai ficar a Uhum. derivada dele, que a gente já fez algumas vezes, né? Menos um meio. Cosseno do U, certo? Certo. E agora você pode continuar a conta, então, fazendo a parte de f de U agora. Esse cara vai virar U, né? Uhum. Beleza.
Eu acho que eu estou fazendo bastante confusão aqui, porque eu estava iniciando de uma forma e agora ah, eu acho que eu estou trocando o que que é o U, o que que é a função Ah, sim. original. A gente já faz desse jeito para fazer organizado, cara. Ó, a gente olha para esse problema todo, o 2 está aqui, beleza, mas é como se ele estivesse aqui, tanto faz. Esse é o Uhum, problema. Não sei derivar isso aqui, eu saberia derivar u ao quadrado. Então eu chamo isso aqui de u. Daí pronto, sim. derivei aqui para ti. Quem que é derivado? Quem a gente vai derivar então? Não é mais f de x, é f de u. Agora é u ao quadrado. Quem que é derivada de f de u? Df de u, que é? 2u, pô. Agora é só fazer a multiplicação disso com isso, acabou. Alguma dúvida aí? Ah, não, entendi. Qual que foi o teu erro? Ah, eu acho que eu estava fazendo, a última parte aqui que eu fiz foi 2u vezes, daí seria a função ali de um meio x menos um meio Então estava cosseno. certo. Então estava E, certinho. e aí o u repetiria a função, Exato. que seria o seno. Cosseno. Agora eu vou escrever o u, que é o seno da raiz de x, isso aí. Essa é a derivada. Aí, ó, você sabia Entendi, fazer, meu. Confiança, entendi. confiança. Ah, deixa eu salvar aqui. Abrir um novo aqui. Muito bem. O que, que nós temos? Vamos ver aqui. No mais interessante. E aí, tem alguma que tu bate o olho e acha interessante? Hein? Eu digo a 5 ali, só pelo tamanho dela, me parece ser bem complexo. Nada. Vai ver que não é nada disso. Tu claramente tem uma multiplicação entre funções aqui, né? Uhum. Então essa é a nossa ideia. Então é como se
isso aqui fosse uma G, e isso aqui fosse uma H. Então, tu vai fazer a regra da cadeia. Desculpa, a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Ok? Bem, quem que é a gelinha, então? Olha só, tem que derivar isso aqui. O que você faria para derivar x ao quadrado mais x, tudo isso elevado a quinta? Acredito que eu primeiro derivaria o que tem dentro. Faria a regra da Faria cadeia, então, né? isso. Isso, é a regra da cadeia mesmo. Chamaria de U, blá, 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 blá. Mas eu vou te apresentar um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Quando tu observar que tu tem uma função que é uma outra função elevado a n, tipo o nosso caso Hum, aqui, essa função é uma outra função elevada a um n, certo? certo. Pela regra da cadeia, você pode fazer bem rapidinho isso aqui, ó. N, g na n menos 1, g'. É um jeito rápido de resolver a parada, sacou? Uhum. Então, para o nosso caso, né, a nossa derivadinha que a gente quer fazer ali do g, bem, o n é o 5, a função é essa. Então vai ficar como pela regra? Ó, n, g na n menos 1, ou seja, a função toda aqui elevado a n menos 1, x ao quadrado mais x elevado a 4, então, certo? Certo. Tá entendendo? Uhum. E agora a derivada de quem está dentro. 2x mais 1. Isso é a mesma resposta que daria pela regra da cadeia, beleza? Beleza. Só que em vez de tu ficar fazendo aquele passo a passo que eu fiz, que é só para aprender, entender o que significa a regra da cadeia, ver os passos, você já decora esse jeito mais rápido aqui, que funciona muito bem para quando tu tem número na parte de cima da tua função. Uhum. Agora, quem quer a derivada do h? Mesma coisa. Porque também tem um número em cima de uma função que tu conhece a derivada. Ó, uma função com número em cima. Então, como a Uhum. nossa função é o seno, então seno elevado a 8, então vai ficar 8 seno de 7, certo? Que Certo. fica na n menos 1. Agora a Menos um. derivada de quem está dentro, derivada do seno, que é cosseno. Entendeu a ideia? Entendi. N, a função n menos 1, derivada do g, da parte que não tem o n, da parte dentro do expoente, vamos dizer assim. Tudo bem? Sim, só uma coisa. Ali no G, na derivada de G, então a gente ignora o expoente. Sim, está preocupado só com a função, que aqui no caso era essa, e aqui era o seno, certo? Entendi, certo. Ignorando o expoente, exatamente. Pronto, então agora é só pôr as peças no seu lugar, né? Então é a derivada do primeiro, vezes o segundo normal, o segundo é esse cara, mais a derivada do segundo, Acho que o vezes o pessoal primeiro também. só se assusta porque é muito grande, é muita, Ah, sim, muito fácil para a se gente, perder, a gente dependendo. não está acostumado, é isso mesmo, tá? Mas depois de um tempo tu acostuma. Tu vê as Sim, pecinhas como se fossem coisas de um quebra-cabeça, assim. sim. Daí tá aqui, ó. A ideia para a derivada sair fácil é você sempre tentar quebrar ela em pecinhas cada vez menores. Então foi o que eu Uhum. fiz aqui. Claro que daria para, provavelmente daria para dar alguma simplificada, mas custo-benefício, né? Não vale a pena tu fazer isso, beleza? Sim, porque só precisa derivar, então. Esse é o O professor resultado só final. pediu para derivar, tu só deriva, exatamente. Beleza? Beleza? Show de bola, show de bola. Bem, eu acho que não dá para começar outra, mas dá para te dar uma ideia de como resolver as questões da lista, tá? Uhum. Deixa eu salvar aqui. Uma dúvida que eu queria perguntar eu acho que tu tinha comentado que tu tem acesso à plataforma de estudo, alguma coisa assim, se não me engano. Sim, eu tenho acesso a uns 550 gigabytes de materiais. Sim. Se tu quiser, aí eu libero para você lá. Não, De modo geral, as aceitaria. coisas são de ensino médio, na verdade, cara. Mas tem alguma coisa de graduação, tem bastante livro.
Bastante livro, Uhum. resolução de livro. Se Beleza? tiver resolução e passo a passo, já me ajuda. Depois eu te passo lá, só preciso ter e-mail do Google, tá? Beleza. Então tá. Bem, vamos ver aqui. É que, bem, na real, assim, Rodrigão, eu tenho que falar que posso te passar um outro na amizade aí, mas é que eu só libero para aluno de pacote, beleza? Uhum. Mas agora, se tu quiser um livro específico de matemática, eu vou liberar aulas de cálculo para ti. Ó, aí se tu quiser fechar um pacote depois, eu libero os 550 GB. Uhum. Bem, veja que todos seguem a mesma lógica, né? O 6 aqui, regra do quociente. Só que tu vai fazer a regra do quociente rapidinho, né? Com essa técnica que eu te ensinei. Uhum. Do n g da n menos 1, g'. Aqui, mesma coisa. N g da n menos 1, g'. Aqui tu vai ter regra do produto de novo. Aqui do quociente de novo. E assim vai, tá vendo? Ó, aqui quando tiver ln, tem uma regra lá na tabela, eu acho que é a regra 7 do ln, que ele vai te dizer que a derivada de quem está dentro por quem está dentro. Então é só derivar quem está dentro e dividir por 2 mais raiz x. Sim. Aqui para derivar na 12 vai ser um pouco mais complexo. E assim vai, né? Mas vão seguir todas a lógica da derivada do ln. E é isso, tá? Acho que é isso. Acho que tu consegue resolver tudo sozinho, mas se tiver alguma dúvida específica e quiser marcar mais uma aula, é só me falar, beleza? Beleza. Beleza.